Eles vendem o Nordeste como o paraíso. Praias de areia dourada, coqueiros que dançam com o vento e um sol que nunca se cansa de brilhar. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessas imagens de cartão postal existe uma história oculta, enterrada no tempo, que ninguém mostra nos comerciais de turismo? Quantas vozes foram silenciadas, quantos rostos foram apagados, quantos segredos foram varridos para debaixo da areia quente que hoje parece apenas convidar para selfies. Imagine caminhar por uma ruína colonial em pleno sertão, onde paredes rachadas ainda ecoam os gritos dos escravizados. Você sente o cheiro da terra seca misturado ao pó antigo das paredes. O silêncio é cortado apenas pelo vento que parece carregar lamentos de séculos. Quantas pessoas que visitam as belezas do Nordeste sabem que essa terra já foi palco de massacres, revoltas sufocadas e sonhos de liberdade esmagados? Um senhor de pele marcada pelo sol, chapéu de couro gasto e olhar que carrega a força de gerações, aponta com o dedo para o horizonte. Ali foi onde meu avô viu os soldados queimarem tudo. A câmera se aproxima do rosto dele. Os olhos marejados não falam apenas de tristeza, mas de orgulho. O orgulho de resistir. E é isso que muitos não entendem. O Nordeste não é apenas turismo. Ele é sangue, suor e memória. Mas o que acontece quando a memória de um povo é apagada? Quando o que se vende para o mundo é só o que dá lucro e não o que realmente conta a verdade? Igrejas erguidas com pedras que carregam o peso da escravidão se tornaram pontos turísticos instagramáveis. Festas populares que nasceram da dor e da sobrevivência viraram atrações folclóricas para estrangeiros que aplaudem sem compreender. Você já reparou como tudo parece cuidadosamente maquiado? As cores vibrantes, as danças alegres, os sorrisos estampados. Mas quem olha nos olhos dos dançarinos percebe que há muito mais ali. Uma dança pode ser um grito de liberdade disfarçado. Uma música pode ser um código secreto de resistência. O Nordeste foi berço de revoluções esquecidas. A revolta de Canudos, por exemplo, não é lembrada como deveria. Centenas de homens, mulheres e crianças foram massacrados porque acreditavam em uma vida diferente da que o sistema impunha. Imagine a cena: casas de barro sendo destruídas, crianças correndo em meio ao fogo, mulheres abraçando seus filhos como último ato de coragem. É cruel, é doloroso, mas é real. E ainda assim, a história foi reduzida a algumas linhas em livros de escola. E o que dizer dos quilombos, refúgios de liberdade, onde ex-escravizados construíram sociedades inteiras? Muitos foram engolidos pelo tempo, mas suas marcas ainda estão na terra, nas canções, nos dialetos que sobrevivem nas bocas mais velhas. Só que isso não aparece nos folhetos turísticos. Por quê? Porque a verdade assusta. Porque lembrar é também reconhecer a injustiça. As ruas estreitas das cidades históricas guardam segredos. Se você fechar os olhos ao passar por elas, talvez ainda ouça o som das correntes arrastando pelo chão de pedra. Talvez sinta o cheiro da cachaça que alimentava os senhores de engenho, enquanto os trabalhadores eram obrigados a suportar jornadas impossíveis sob o sol escaldante. Mas nem tudo é dor. Existe beleza nessa resistência. Existe força em cada pedaço da cultura que sobreviveu. O repente, por exemplo, não é só improviso poético. É a voz de um povo que aprendeu a se defender com palavras, que aprendeu a transformar dor em rima. O cordel, pendurado em feiras, simples, é a biblioteca popular de uma gente que nunca precisou de luxo para contar sua verdade. E é aí que o espectador precisa se perguntar: quantas dessas histórias ele já ouviu? Quantas vezes ele aplaudiu sem entender? Quantas vezes ele acreditou que o Nordeste era apenas um destino exótico, sem perceber que pisa sobre cicatrizes abertas? Um jovem poeta em uma feira de Caruaru levanta a voz e declama: o turista vem, tira foto e vai embora. Mas a gente fica, a gente guarda, a gente lembra. Essas palavras cortam o ar como uma navalha. Não são ditas com raiva, mas com uma firmeza que só quem carrega gerações de luta pode ter. E o choque é inevitável. O Nordeste não é apenas um cenário, é um personagem. Um personagem que sofreu, que foi humilhado, mas que ainda resiste. E é justamente essa resistência que cria o próximo clímax. Porque se de um lado a história oculta revela dor, do outro lado ela revela coragem. O povo que não esquece é o mesmo que canta, dança e sorri,
mesmo que por dentro carregue cicatrizes profundas. Agora eu te pergunto, da próxima vez que você ouvir um forró, vai ouvir só o ritmo ou vai ouvir também o coração de um povo que se recusa a desaparecer? Essa é apenas a primeira camada da vida oculta do Nordeste. Um pedaço de memória que foi empurrado para o esquecimento, mas que ainda pulsa em cada olhar, em cada canto, em cada pedra antiga que resiste ao tempo. Se você quer descobrir até onde essa história pode te levar, não esqueça de acompanhar os próximos capítulos, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo, a economia falsa que sustenta essa maquiagem perfeita. Inscreva-se, siga esta página e continue comigo nessa jornada. O paraíso que você pensa conhecer está prestes a revelar seu lado mais sombrio. Imagine um lugar que aparece nas capas de revistas de viagem como um paraíso intocado. Resorts à beira-mar com piscinas infinitas, praias privatizadas por muros invisíveis de luxo e sorrisos forçados de funcionários uniformizados. Agora me responda, quanto desse brilho realmente pertence ao povo que nasceu ali? Quem lucra de verdade com o dinheiro que você gasta ao beber um coquetel caro de frente para o mar? O Nordeste é vendido como o motor do turismo brasileiro, mas por trás dessa propaganda dourada existe uma economia falsa construída sobre desigualdade e maquiagem. Enquanto turistas lotam hotéis 5 estrelas, a poucos quilômetros dali, famílias sobrevivem com menos de um salário mínimo, dependendo da chuva incerta, para plantar feijão e milho. É o contraste cruel. De um lado, champanhe gelado servida em taças reluzentes. Do outro, água salobra retirada de poços improvisados. Um guia turístico anônimo confessa, olhando para a câmera com voz baixa: eles chegam, gastam milhares em uma semana, mas nós continuamos ganhando o mesmo salário miserável. Você percebe o peso na voz dele? É o cansaço de quem vê a riqueza passar diante dos olhos sem nunca tocá-la. A humilhação de servir banquetes para estrangeiros, enquanto em casa falta arroz no prato dos filhos. E quando o governo anuncia números grandiosos sobre a arrecadação com turismo, a pergunta inevitável surge: onde esse dinheiro vai parar? Em comunidades pobres que dançam para encantar visitantes? Nos sertanejos que desafiam a seca? Não. Vai para os bolsos de empresários que raramente pisam no chão batido das periferias. As feiras locais, cheias de cheiro de carne de sol, tapioca quente e café forte, são apresentadas como parte da cultura exótica para os viajantes, mas os feirantes com mãos calejadas e roupas gastas mal conseguem pagar o aluguel da barraca. O lucro vai quase todo para atravessadores. A beleza da cultura vira vitrine, mas o artista continua invisível. Pense na cena. Uma praia lotada de turistas bronzeados, câmeras registrando cada pôr do sol. Ao lado, atrás das dunas, uma vila de pescadores sem saneamento básico. Enquanto o bar do resort cobra R$ 50 por um prato de peixe grelhado, o pescador que tirou o peixe do mar recebe apenas alguns trocados. Ele volta para casa exausto, a camisa suada grudada no corpo, e encara a panela quase vazia no fogão de lenha. Pai, vai ter janta hoje? Pergunta o filho. O homem abaixa os olhos, respira fundo e responde com voz trêmula: vai sim, meu filho, vai sim. Essa é a economia falsa que poucos têm coragem de mostrar. Uma vitrine brilhante sustentada por mãos invisíveis que recebem migalhas em troca. Mas existe também o choque cultural do luxo imposto. Imagine, hotéis de milhões de reais construídos sobre áreas que antes eram de comunidades tradicionais. Povos inteiros removidos em silêncio, sem manchetes, sem protestos que ganhem espaço na mídia. Onde antes havia casas simples de taipa, agora existem suítes com vista para o mar. O preço do progresso? O exílio de quem sempre pertenceu àquele lugar. E aqui surge uma revelação ainda mais perturbadora. O turismo também fabrica ilusões para os próprios moradores. Jovens que crescem acreditando que servir mesas ou posar para fotos é a única forma de vencer. Sonhos de estudo e carreira são sufocados por uma realidade que só permite um papel, o de figurante em um espetáculo que enriquece poucos e explora muitos. Uma jovem camareira, com uniforme impecável, mas olhar cansado, diz em tom quase de desabafo: eu arrumo quartos de luxo que nunca vou poder pagar nem por uma noite. Essa frase fica ecoando. Quantas vezes ela já repetiu essa rotina?
Quantas vezes sonhou em ser hóspede e não funcionária? A economia falsa não para por aí. Ela cria uma sensação de que tudo está bem, de que o turismo é suficiente, de que não há necessidade de mudanças profundas, mas basta caminhar por vielas escuras de bairros afastados, sentir o cheiro de esgoto aberto, ouvir o choro de crianças famintas, para entender que a verdade é outra. A cada copo de vinho servido no resort, uma mãe prepara cuscuz seco com água racionada. A cada selfie sorridente na piscina, um sertanejo olha para o céu e implora por chuva. A cada avião que pousa cheio de turistas, mais uma família luta contra o esquecimento. E aí fica a pergunta que não quer calar. O Nordeste é realmente rico ou apenas vendido como mercadoria para alimentar essa economia de fachada? Quem é dono do paraíso e quem vive no inferno escondido atrás dele? No fundo, o povo nordestino aprendeu a sobreviver entre essas contradições. Com coragem, humor e fé, segue resistindo. Mas até quando? Até quando a maquiagem do turismo vai encobrir as cicatrizes da desigualdade? Você acha que já conhece o Nordeste? As praias paradisíacas, o forró, o carnaval fora de época, o sotaque carregado de música. Mas e se eu te dissesse que por trás desse cenário turístico existe um mundo de tradições e costumes que parecem inacreditáveis aos olhos de quem chega de fora? Um lado que mistura fé, medo, devoção, coragem e que muitos preferem manter em segredo. Imagine entrar numa pequena vila do sertão numa noite de lua cheia. As ruas são de barro, iluminadas apenas por lamparinas improvisadas e pelo fogo que arde em latas velhas espalhadas pelo chão. De repente, o silêncio é quebrado pelo som de tambores que ecoam como batidas de coração. Homens mascarados surgem, cobertos de palha, dançando em círculos frenéticos. Crianças se escondem atrás das portas. Mulheres murmuram rezas, e o ar parece pesado, carregado de mistério. Você consegue sentir o cheiro de fumaça, ouvir os gritos de desafio, ver os olhos brilhando por trás das máscaras? Essa é a cultura proibida que o turista raramente vê. Festas que misturam catolicismo com rituais africanos e indígenas, criando tradições únicas, às vezes incompreendidas, muitas vezes marginalizadas. Para alguns, são celebrações da identidade. Para outros, são heresias perigosas. Um homem com a face pintada, suor escorrendo pela testa, grita no meio da roda. Aqui é a dança da resistência, aqui é a voz dos nossos antepassados. Ele não fala para agradar, fala para afirmar que sua cultura não pode ser apagada. Mas quantos entendem o peso dessas palavras? Há costumes que parecem bizarros, até chocantes, para quem vem de fora. Como os penitentes que cruzam vilas inteiras cobertos por panos brancos, cantando lamentos fúnebres enquanto arrastam correntes nos pés. O som metálico ecoa nas madrugadas e arrepia até os mais céticos. Para alguns é devoção pura, para outros, um espetáculo sombrio. Ou pense nos rituais de fé em que homens e mulheres atravessam brasas descalços, acreditando que a dor purifica, que o fogo cura. Os pés queimam, a pele racha, mas eles continuam. Cada passo é uma declaração de coragem e entrega. A fé é mais forte que a chama, murmura uma senhora de olhar firme, enquanto observa os filhos atravessando as brasas. Você consegue sentir a tensão? A cada passo a dúvida. Será que vão conseguir chegar ao fim? Esses choques culturais não se limitam à religião. Estão também nos costumes sociais. O jeito direto, às vezes bruto, do sertanejo pode soar rude para quem está acostumado à polidez urbana. Mas por trás da fala curta, existe um código de honra, um orgulho que não permite abaixar a cabeça. Um homem do sertão não pede desculpa fácil, mas dá a vida pelo amigo. Uma mulher da caatinga não fala muito de amor, mas carrega nos ombros a família inteira. E no meio disso tudo surgem histórias que parecem saídas de um romance proibido. Amores entre famílias rivais, encontros escondidos nas feiras, cartas trocadas às escondidas. No sertão, amar pode ser um ato de rebeldia. Se teu pai descobrir, ele mata nós dois. Sussurra um rapaz para a moça que segura sua mão, tremendo de medo e desejo. Ela sorri, os olhos brilhando em desafio. Então que ele tente. É nesse contraste entre fé e transgressão, entre devoção e desejo, que o Nordeste revela seu lado mais humano. Um lado que não cabe em propagandas, que não pode ser comprado com pacotes de viagem. Mas por que essas tradições são tão escondidas?
porque o que não se encaixa no padrão turístico precisa ser silenciado. O mundo prefere mostrar apenas o que é bonito e palatável. O resto fica relegado ao esquecimento, como se fosse feio demais, estranho demais, perigoso demais. E é aqui que surge a pergunta: será que o verdadeiro Nordeste está justamente nesse lado proibido? Será que aquilo que é rejeitado pelo mercado é, na verdade, o que mantém viva a alma desse povo? As máscaras, os cânticos, os rituais, os amores secretos, tudo isso compõe um mosaico complexo, contraditório, mas incrivelmente fascinante. E quanto mais você mergulha, mais percebe que não está diante de bizarrices folclóricas, mas de uma cultura que se recusa a ser apagada. Só que essa recusa tem um preço. Muitos desses costumes são vistos como atraso, como vergonha. Jovens deixam suas vilas para trabalhar nos grandes centros e, quando voltam, já não reconhecem mais as tradições dos avós. O choque cultural agora acontece dentro das próprias famílias. Isso é coisa de gente atrasada, grita um rapaz de boné e celular na mão. O avô, sentado na cadeira de balanço, responde em tom calmo, mas firme. Atrasado é quem esquece de onde veio. E assim, dentro de cada casa, o embate continua. Modernidade contra tradição, esquecimento contra memória. No final, resta a sensação de que o Nordeste não pode ser definido por uma só imagem, uma só narrativa. Ele é múltiplo, contraditório, misterioso, e talvez seja justamente isso que o torna tão inesquecível. Agora, eu te pergunto, você teria coragem de atravessar as brasas, de vestir a máscara, de viver um amor proibido sabendo que poderia perder tudo? O sol não perdoa. Ele queima a terra como se fosse um castigo eterno. O chão racha, o vento levanta poeira e os olhos ardem. Você já parou para imaginar o que é viver em um lugar onde a chuva é uma promessa que quase nunca se cumpre? Onde cada gota de água é guardada como se fosse ouro? Esse é o retrato cru do sertão nordestino. Um palco onde a pobreza, a seca e a sobrevivência se misturam em uma luta diária, que parece não ter fim. Uma cena. Uma mãe carrega 2 baldes de plástico amarrados a uma corda sobre os ombros. Ela caminha quilômetros em silêncio, os pés descalços levantando nuvens de poeira. O sol escorre pela pele queimada, o corpo treme de cansaço, mas ela não para. No balde, pouca água quase turva, retirada de um poço improvisado. Atrás dela, o filho pequeno pergunta: "Mãe, dá para beber?" Ela respira fundo, segura as lágrimas e responde: "Dá, meu filho, dá sim." Esse é o tipo de diálogo que nunca chega às propagandas turísticas, porque a realidade é dura demais para ser vendida em folders coloridos. A pobreza no sertão não é só falta de dinheiro, é falta de tudo: de água, de infraestrutura, de oportunidade, de esperança. Casas de barro desmoronam com o tempo, ruas viram lama quando chove demais e poeira quando não chove nada. O cheiro é de terra seca, misturado ao suor de quem luta o dia inteiro. O som é de galinhas ciscando, de cabras magras berrando, de vozes que carregam mais resignação do que alegria. E ainda assim, a coragem é a marca desse povo. Crianças vão para a escola com cadernos velhos e chinelos arrebentados, mas vão. Homens acordam antes do sol para tentar algum bico, mesmo sabendo que talvez voltem de mãos vazias. Mulheres inventam receitas com quase nada, transformando farinha e água em sustento. Cada gesto é um ato de resistência contra um sistema que insiste em esquecê-los. Mas a seca não é apenas uma tragédia natural, é também uma tragédia política. Caminhões-pipa que deveriam levar água para comunidades carentes se transformam em moeda de troca durante eleições. Quem tem sede acaba virando refém de promessas que nunca se cumprem. Só trazem água quando querem voto, desabafa um agricultor com a voz rouca e os olhos vermelhos de raiva contida. Esse é o tipo de injustiça que fere mais do que a fome. É a humilhação de saber que a própria sobrevivência foi transformada em negócio. E no meio da miséria, há histórias de coragem que parecem ficção, como a de jovens que caminham horas até chegar a uma escola improvisada, sem merenda, sem material, apenas com a vontade de aprender. Ou de famílias que dividem um único prato de comida entre 5 pessoas, mas ainda oferecem um pedaço ao visitante. Porque no sertão a hospitalidade é lei,
mesmo quando a barriga dói de fome. Você consegue imaginar isso? Sentar-se à mesa de alguém que não tem quase nada, mas ainda assim insiste em compartilhar. É o tipo de gesto que expõe a contradição. Quanto menos se tem, mais se oferece. A seca também molda amores e tragédias. Um rapaz e uma moça se encontram escondidos perto do açude seco. Ele segura a mão dela com força, os olhos ardendo não só pelo sol, mas pela paixão proibida. Se eu ficar aqui, vou morrer igual meu pai. E se for embora? Ela pergunta com lágrimas escorrendo. Ele não responde. O silêncio deles é mais doloroso do que qualquer palavra. Essa cena não é invenção. Ela se repete em milhares de famílias que veem seus filhos partirem em busca de uma vida melhor. A seca não mata apenas a plantação. Ela mata os laços, destrói comunidades, arranca raízes. Mas mesmo na pobreza extrema, existe um fio de esperança. O olhar de uma criança que sorri ao brincar com um brinquedo improvisado de lata velha. O riso que explode numa roda de forró, mesmo quando não há comida na mesa. A fé que resiste em igrejas simples de barro, onde vozes desafinadas cantam hinos como se fossem gritos de sobrevivência. E é nesse contraste que o espectador precisa refletir. Como pode existir tanta beleza em meio à dor? Como um povo que tem tão pouco consegue dar tanto? O retrato cru do sertão não é apenas miséria, é também resistência, é também poesia, é também amor. Só que para enxergar isso, é preciso olhar além da paisagem rachada, além da estatística fria, além da propaganda enganosa. Agora eu te pergunto, o que é mais forte? O sol que castiga sem piedade ou o coração de um povo que se recusa a se render? A resposta pode estar no próximo capítulo, porque se a pobreza expõe a dor, a cultura expõe a força. E é isso que vamos descobrir. As maravilhas ocultas de uma terra que, mesmo esquecida, insiste em florescer. Siga acompanhando e descubra como a esperança resiste mesmo quando tudo parece perdido. O sertão, tantas vezes retratado como cenário de dor e miséria, guarda também uma beleza que desafia a lógica. Como é possível que, em meio a tanta seca e sofrimento, brotem cores tão vivas, músicas tão alegres, histórias tão inspiradoras? Será que a maior riqueza do Nordeste não está no que se vê, mas no que se sente? Imagine a cena. O sol começa a nascer no horizonte e pinta o céu com tons de laranja e vermelho. A caatinga, aparentemente morta, desperta com flores que surgem como milagre depois da primeira chuva. O cheiro da terra molhada invade o ar, misturado ao canto dos galos e ao som distante de sanfonas que anunciam festa. É a vida renascendo, onde parecia não haver mais nada. A natureza no Nordeste é dura, mas também mágica. Cactos erguem seus braços espinhosos como guerreiros que resistem ao tempo. O rio São Francisco corta terras áridas como uma veia de esperança, alimentando cidades e histórias. Suas margens escondem pescadores que cantam para espantar a solidão e crianças que mergulham nas águas barrentas como se fossem oceanos. Mas a verdadeira maravilha não está apenas na paisagem. Está na fé de um povo que não desiste. Procissões percorrem estradas de terra, homens descalços carregam cruzes pesadas, mulheres rezam com terços desgastados nas mãos. O som das vozes em coro ecoa como um clamor coletivo. Santa, olha por nós, grita uma senhora de cabelos brancos, lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol. Essa fé não é ingênua, é resistência. É o grito de quem sabe que só a esperança mantém de pé. E é impressionante como, mesmo nas maiores adversidades, sempre há espaço para um sorriso, uma piada, uma música. O forró, nascido do coração nordestino, é a prova disso. Ouça o som da sanfona, da zabumba, do triângulo. Cada batida é um lembrete de que a vida continua, de que dançar também é resistir. E o povo resiste de muitas formas. Nas feiras, cores e cheiros se misturam, temperos fortes, frutas doces, artesanatos de palha e barro. Cada objeto carrega a marca de mãos calejadas que não se rendem. O cordel, pendurado em barbantes, é poesia que ensina, diverte, provoca. Quem lê um folheto de cordel percebe que ali está a alma de um povo que não aceita ser silenciado. A gente escreve porque não quer esquecer, diz um poeta, com o olhar firme e a voz embargada. A resistência também está no humor.
O nordestino aprendeu a rir da própria dor, a transformar tragédia em piada, a zombar das dificuldades. Essa habilidade não é superficial, é um mecanismo de sobrevivência, porque quando tudo parece perdido, rir é um ato de coragem. E no meio desse cenário, nascem histórias de superação que parecem lendas. Crianças que estudam debaixo de árvores porque não têm escola, mas que sonham em ser médicos, professores, líderes. Jovens que deixam o sertão em busca de oportunidade, mas que carregam na mala a música, a fé e o sotaque como bandeiras de identidade. Pense em um menino que caminha quilômetros todos os dias para estudar. Ele carrega um caderno velho, uma caneta emprestada, mas dentro dos olhos carrega algo muito maior. A esperança de mudar não só a própria vida, mas a da família inteira. Um dia vou ser doutor, ele diz sorrindo enquanto o suor escorre pelo rosto. E ninguém duvida, porque naquele sorriso há mais força do que em qualquer discurso político. Essa é a maravilha oculta do Nordeste. A capacidade de florescer em meio ao deserto, de acreditar quando tudo aponta para o contrário, de manter viva a chama da esperança, é a força de um povo que canta quando tem fome, que dança quando tem dor, que sonha quando tem sede. Mas será que o mundo está disposto a enxergar essa beleza? Ou prefere continuar olhando apenas para as praias e esquecendo o sertão? A pergunta ecoa como desafio, porque o Nordeste não é só sofrimento, não é só turismo, não é só festa, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Dor e alegria, miséria e riqueza, desespero e esperança. Agora eu te provoco. Da próxima vez que você ouvir alguém falar do Nordeste apenas como lugar de pobreza, vai aceitar esse retrato simplista? Ou vai lembrar que, por trás da seca, existe uma força que nenhum sol consegue apagar? A resposta está no último capítulo desta jornada. Porque se até aqui vimos a dor e a beleza, agora é hora de encarar o contraste final. O Nordeste como paraíso e inferno. E a pergunta que pode mudar tudo. O Nordeste sempre foi contado em extremos. Ou o paraíso de águas cristalinas e praias infinitas, ou o inferno de um sertão rachado pela seca. Mas a verdade é que ele é os dois ao mesmo tempo. Um mosaico de contradições, de risos que nascem em meio às lágrimas, de festas que acontecem em meio à fome, de fé que floresce em meio ao desespero. O turista vê coqueiros dançando à beira-mar, mas não enxerga a mãe que caminha quilômetros por um balde de água. O mundo se encanta com o pôr do sol em Jericoacoara, mas ignora o pescador que volta de mãos vazias, porque o mar já não é mais seu. E ainda assim, esse povo não desiste. Eles resistem, criam, amam, cantam, transformam dor em poesia e miséria em arte. Então eu te pergunto, o que é o verdadeiro Nordeste? O cenário perfeito das fotos de viagem, ou os olhos, cansados mas cheios de esperança, de quem continua a viver aqui? Uma senhora com o rosto marcado pelo tempo olha para a câmera e sorri com um fio de coragem. Nós somos fortes. Nós não quebramos. Essas palavras ecoam mais alto do que qualquer estatística, porque elas não falam de números, falam de humanidade. E talvez essa seja a lição mais poderosa. O Nordeste não pede pena, pede respeito. Não pede esmola, pede oportunidade. Não pede que você chore por ele, pede que você aprenda com ele. Aprenda que a vida não se mede pelo que falta, mas pelo que se constrói mesmo quando nada sobra. Agora pare por um segundo e pense. Quantas vezes você já reclamou de coisas pequenas enquanto existe um povo que sorri mesmo diante do nada? Quantas vezes você acreditou que não tinha forças quando há homens e mulheres atravessando o deserto da vida todos os dias? O Nordeste é mais do que um lugar no mapa. Ele é um espelho. E nesse espelho, você pode enxergar não apenas a luta de um povo, mas também a sua própria capacidade de resistir, de recomeçar, de não desistir. Então eu te convido, não saia daqui levando só imagens bonitas, leve também a coragem, a fé e a força desse povo, porque se eles conseguem sorrir diante da seca, o que é que você não consegue fazer diante dos seus próprios desafios?